que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. E dar a vida só por ti, Jesus. 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 E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, só por ti, Jesus. E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, Jesus. E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, só por ti, Jesus.
só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Oh, oh, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te. Boa noite, povo de Deus. Mais um podcast Amar-te Mais, dentro do seu lar, do seu trabalho, da sua escola, sei lá. Mas nós estamos aqui com a comunidade católica aí de Anunciais. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda novamente, Jaque. Estavam com saudade de você. Boa noite, paz e bem. Boa noite a você de casa, paz e bem. Eu também estava com saudades do programa, do podcast, né? Amar-te Mais. É uma alegria estar novamente aqui de novo. E hoje com o nosso convidado Especial, né? muitíssimo Será que o pessoal especial. conhece ele? Será que conhece a vida pessoal dele? Eu acho que não, hein? Vamos saber, teremos perguntas Exatamente. cabulosas. Temos perguntas e você de casa, pode perguntar, porque ele falou que é um livro aberto. A vida dele é um A livro vida aberto. dele é um livro aberto, que ele vai responder Hoje ele vai todas as contar dúvidas. Tudo. Seja bem-vindo, Roger. Boa noite, Selma. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos vocês que estão em casa.
pedimos licença para entrar na sua casa. Hoje eu estou numa posição um pouquinho diferente aqui, meio acuado entre as meninas aqui. Mas vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho, fazer um bate-papo, né? E falar sobre a vida, né? Fazer um bate-papo. E é tão bom, né, Roger? Eu acho, não tenho certeza, o testemunho ele edifica, né? Com certeza. Às e vezes... é bom pra gente também lembrar, né? O que Deus fez na nossa vida, né? É sempre bom recordar, né? E se a gente for parar para pensar o quanto Deus nos usou, nos livrou, nos libertou e fez tantas coisas para nós, às vezes um gesto tão pequeno, um testemunho tão pequeno, mas que pode ser grandioso para aquele que está nos ouvindo, que passa talvez com a mesma posição, com as mesmas dificuldades, né? Verdade. E aí você que está em casa, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Esse canal do podcast Amarte Mais também, né? Tem o programa oracional Falando com Deus. E aqui a intenção é o quê, né? Levar o amor de Deus aos corações. Levar o amor de Deus. E você que se sentir tocado por alguma coisa e acha que, não, me tocou. Né? Procure daí uma confissão, né? Ou senão a gente pode estar falando com Deus naquele momento de oração, né? O momento da gente se entregar a Deus, né? Então isso é a comunidade católica aí de Anunciar, né? Numa segunda a gente testemunha e toca o coração, na outra segunda a gente tenta se libertar daquilo que ficou mal no nosso coração, né? Isso. Mas conta aí pra gente, quem é o Roger, como que esse Deus assim te resgatou, né? Vou usar suas palavras, tirou lá do meio do povo e trouxe para essa vida nova. Não digo na comunidade ainda, mas aquele homem velho que se encontrou com Deus e a partir daquele dia se transformou. Bom, vamos lá, né? Eu vou contar da parte que eu lembro. Bom, o Rogério é casado, tem 45 anos, né? Pai de 5 filhos. Depois eu explico por que 5. Casado com a Cristina, acabamos de fazer 25 anos de casados, graças a Deus. Filho do seu Fulgêncio, da Dona Maria, campineiro, nascido em Campinas, meus pais mineiros, né? Vieram para cá quando os meus irmãos eram adolescentes, vieram de Minas para cá, para a região de Campinas, onde meu pai sempre trabalhou em chácara, em sítio, sendo caseiro, né? E ali eu cresci em uma família católica. Meu pai nunca foi muito de frequentar, né, a igreja, não era assíduo frequentador. Mas se dizia católico. Mas sim, era católico, batizado, né, e respeitava ali os mandamentos. Minha mãe já era frequentadora, sim, né, de carteirinha. Minha mãe me levava para os grupos de vivência. Então, a minha primeira experiência de fé, olha só, foi dentro dos grupos de vivência. Que eu me recordo, nas casas, lá com 5, 6 aninhos, né? E ali fui tendo essas experiências de fé. Quantos irmãos? 3 irmãos. São mais velhos que eu, né? Eu tenho 45. Depois de... Quando a minha irmã estava com 14 anos, que eu nasci. Nossa! E meu irmão 1 ano mais velho que ela. Então, eu tenho 45, meu irmão tem 60, a minha irmã tem 59. 14 anos de diferença. É o mimadinho da família. Eu vim quando minha mãe achava que já tinha fechado a fábrica, né? E é engraçado também porque, assim, desde dessa época, olhando para trás hoje, né, eu vejo os cuidados de Deus comigo, né? Eu nasci num dia muito especial, né? Eu nasci no Natal. E meu pai também fazia aniversário no Natal. Nossa! Meu pai já é falecido, né? Faleceu em 2017. E na minha casa sempre teve festa por conta do aniversário dele, que é no Natal. E aí a situação do meu nascimento foi assim, né? Estavam todos lá festejando o aniversário dele e o Natal. E na véspera, minha mãe sentiu as dores ali, estourou a bolsa, saiu todo mundo da festa, foi pro hospital. A festa terminou no hospital, eu nascendo 6 horas da manhã do dia 25. Nossa, ansioso foi pro assim, nascimento. Ai, só sei que foi assim. E aí virou uma tripla comemoração, né? Então a gente sempre festejou o Natal, por ser o Natal, e também pelo nascimento do meu pai e o meu. E assim foi indo até ele vir a falecer, mas a gente não deixou perder, né, essa tradição de família de se reunir pelo menos no Natal. É lógico que, né, que cada um vai tomando um caminho, né?
uns caminham na fé, outros não. A minha família não é diferente de tantas outras, né? Sim. Mas a gente preserva essa tradição de se reunir pelo menos no Natal, né? Ah, isso é bom, isso Tem é que ter, muito. né? Não, tem que ter, né? Mas tem um presente só, né? Mas é uma verdade. grande graça, mas tem um presente só. Tem isso também. Aí vocês vinham, os irmãos adolescentes para Campinas, e Sim. como que daí já veio parar aqui em Montemor? Meu pai, ele era caseiro, né, como eu disse, e ele teve uma proposta de trabalho em um sítio. Era o sítio Santa Rita, onde hoje é o bairro Santa Rita, ali onde que é divisa de Montemor com Hortolândia, Aham, onde está a comunidade hoje de São Sebastião. São Sebastião. Do lado ali era um sítio. Então meu pai trabalhou, acho que quase 20 anos ali. E ali, lugar, e olha ali só. que eu nasci. Nasci em Campinas, mas, né, Se tive criou a minha ali. infância Sim. ali até os 7 anos. Depois dos 7 anos, meu pai conseguiu comprar um terreno no Paviote, construiu no Paviote, a gente veio pro Paviote, moramos 1 ano só no Paviote. Logo que ele construiu a casa, tipo assim, inaugurou a casa, só que ele não se adaptou em bairro, né? Ele achou outra proposta de trabalho em Valinhos, em um sítio também. Fomos para Valinhos, tava com 8 anos. 7 para 8 anos. Ficamos lá, um sítio era muito afastado da cidade, longe de escola. Ele achou que não era bom para mim, né? Eu ainda estava em idade escolar. E aí a gente mudou para em uma chácara próximo de Jaguariúna. Divisa de rodou Campinas aqui, hein? com Jaguariúna. Bastante, hein? E aí já estava para 8 para 9 anos. Só que lá tinha era longe, mas tinha ônibus, né, para ir para o colégio. Então ficou mais fácil para me estudar ali naquela região. Ali ele se instalou e ali ficamos até eu casar. De 8 até os 18, 20 anos, né? Casei com 20, morando nesse sítio. Ele sendo caseiro, estudando em Campinas e morando na chácara. Casou cedo mesmo, casou Ô, bem Roger, novinho. mas da sua infância, assim, você lembra antes dos 7 anos? Você lembra? Como que era o Rogério pequenininho? Era muito sociável? O Rogério era bem arteiro. O Rogério era bem arteiro. As brincadeiras que a gente tinha de chácara era brincadeira com bicho, né? Correr atrás de bicho, correr atrás de bicho no meio do mato, né? Atentava os cabritos, corria atrás dos cabritos. Era assim, né? As brincadeiras que a gente tinha. Soltava para correr atrás para ver se conseguia pegar, né? E fazia os próprios brinquedos, né? Porque era afastado da cidade, não tinha muito contato com brinquedo comprado, né? Sim, aham. Então fazia carrinho de rolemã, fazia pipa e ali brincava. Como eu nasci, né? Tem essa diferença de idade entre eu e os meus irmãos, eu cresci mais junto com os meus sobrinhos. Então, o meu verdade, sobrinho tem a diferença de 3 anos de mim, mais novo, né? Então, eu cresci junto com os meus sobrinhos e com os filhos dos donos da chácara, da onde a gente morava. Ali foi criando esse laço de amizade. Boa parte do tempo eu passava sozinho. Então, vamos dizer assim, durante a semana era o Rogério sozinho. No final de semana era o Rogério junto com os sobrinhos, né? Ou com os filhos do dono da chácara, né? Era assim a rotina. E daí, como que foi esse impacto? Você foi impactado por Deus? Olha, aí a gente dá um pulo lá para minha crisma. Então, só que antes, eu vou contar um pouquinho antes, né? Da idade onde eu era adolescente para casar, né? Eu não tinha muitas experiências com Deus. Não tive muitas experiências. Experiência de catequese, né? Nos grupos de vivência, ali com a Grupo de sua vivência, mãe, indo rezar rezava o junto com a minha terço, mãe. aham. Essa era a experiência de fé. Só que, quando a gente foi procurar saber como que tinha que fazer para casar, né? E a gente foi fazer a entrevista do matrimônio, né? Entrevista com o padre, na época, na paróquia Santana, que era mais próximo da onde a gente morava, lá pro lado de Jaguariúna, né? Santana, que fica em Campinas ali. E ali, o padre falou assim: vocês têm crisma? E na situação, nem eu nem a Cris tinha crisma. Aí gelou, né? Porque agora, né? A gente Agora quer não casar vai, e não tem Não vai crisma. casar. E aí foi interessante porque o padre fez um desafio para nós, né? Ele falou assim: eu vou autorizar, né, o casamento de vocês, só que vocês vão fazer um compromisso comigo e com Deus. Quando vocês estiverem instalados em uma comunidade, né, em uma paróquia, vocês vão procurar completar o sacramento que falta, né?
Só aí que eu fiquei sabendo que um sacramento independe do outro, né? A crisma não é obrigatório você ter a crisma para o matrimônio, né? E ele fez, foi assim que aconteceu. Casamos em 2000, no ano 2000, e viemos morar no Paviote, na casa que era do meu pai, né? E aí entrou a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Só que a gente ia na igreja só de vez em quando, né? Era um católico bem sem vergonha, tanto eu quanto ela. Desculpa aí, amor, você tá assistindo, mas você também é. Não tinha comprometimento, né? Não tinha. Vi que sentia vontade. Vamos. Ia quando algum filho estava doente, ia quando a conta estava no vermelho, era aí que a gente procurava a igreja, senão a gente não ia. Aquele pacto com Deus, né? Vou, quem sabe daí a minha situação melhora, né? Minha situação melhora. Por interesse. Por interesse. Por interesse. Tanto que a gente começou a participar poucas vezes na comunidade de Nossa Senhora Aparecida do Rosolém, que a minha irmã morava lá, e aí a gente ia com o pretexto, né? Porque ela ia, a gente ia, participava da missa junto lá Depois com ela, depois ia na casa dela. Então tinha um hábito assim, de vez em quando ia lá. Depois que a gente começou a ir na Aparecida no Paviote. Mas isso aconteceu depois de um impacto, vamos dizer assim, né? Usando as suas palavras, que eu tive com Deus pela TV. Pela TV. Tá vendo como então, é importante, né? Em 2005, 5 anos de casado já. 5 anos de casado, eu ganhei uma TV por tempo de serviço. Trabalhava em uma empresa que cada 5 anos você ganhava tinha uma premiação por tempo de casa. Ganhei uma TV, coloquei no quarto. E aí, por mania de homem de ficar mudando de canal, eu caí num canal católico. Na época, 2 canais me chamaram a atenção. A Século XXI e a Canção Nova. E aí comecei a assistir, por curiosidade, o programa lá de quinta-feira, que eu acho que é quinta-feira até hoje, que é um programa de louvor que tem de quinta na Século XXI. Agora esqueci o nome. E o PHN, de terça-feira. E aí eu comecei a ver aqueles testemunhos e falei assim, falava pra Cris, né? O que aconteceu? Que igreja que é essa? Eu não tinha me ligado que era igreja católica, né? Me chamou a atenção os testemunhos, né? Falei, que igreja que é essa? Aí a gente foi pesquisar o nome, já tinha internet, enfim, né? Vimos que era um canal católico. Aí veio a dúvida, né? Será que a igreja católica mudou? Que a gente achava muito chato. Ir na missa, achava muito chato, muito quadrado, demorava muito. E aí, falava demais. Muito aviso. E aí a gente falou, a gente tem que ir lá ver, né? A gente lembrou daquela promessa que a gente tinha feito. Nossa, até então não tinha nem feito a crisma. Não, a gente estava na sem vergonhice. Se morresse, o inferno estava logo ali. Estava sem a crisma. Lembramos da promessa que a gente tinha feito, né? E falei pra ela, e agora? Vamos ter que voltar, né? Vamos ver o que aconteceu. Completamente. Voltamos. 2005, na verdade. Chegamos em 2005 na Nossa Senhora Aparecida, né? Decidimos participar lá, que era 3 ruas da minha casa. Falei, por que a gente está indo no Rosolém se tem igreja aqui? Exatamente. Vamos lá ver o que mudou na igreja. E a mesma comunidade, né? Mesma comunidade, Nossa Senhora Aparecida. Olha só. E vimos que nada tinha mudado na igreja. O que tinha mudado era o nosso olhar em relação à igreja, né? Então, nas primeiras vezes que a gente começou a participar, a gente começou a olhar diferente, né? Buscar um sentido naquilo que estava acontecendo, né? E aí, por essa curiosidade, começamos a conversar com uma pessoa, com outra, e já veio um convite para participar da liturgia. O povo também, né? Não deixa passar, né? Pescadores. Lá em 2005 já veio o convite, 2005 para 2006, veio o convite de participar da liturgia, me chamaram para fazer comentário, chamaram a Cris para ajudar na ornamentação, essas coisas assim. A gente não sabia o que era. Aceitamos, vamos lá, vamos ver o que é isso aí, né? Aceitamos participar como agentes, aí deu 6 meses, o coordenador saiu. já colocaram eu de coordenador da liturgia sem entender nada de liturgia. Isso foi um negócio de doido. Vamos aprender, né? Então me debrucei, fui buscar, fui perguntar, fui aprendendo. E ali na Aparecida da coordenação da liturgia,
fui me envolvendo e participando ali. Tomando gosto. Tomando gosto por participar da igreja, né? Tá à frente das atividades. E era um tempo muito bom, né? Porque a gente estava resgatando aquela promessa, né? Logo a gente se engajou e foi perguntar como que fazia crisma. Começamos, como adultos, eu e ela, num grupo de jovens de crisma, só os dois de marmanja. Nossa. Desse grupo, né? Participava o Carlos, né, que hoje é casado com a Maristela, e também o Bruno, que hoje é sacerdote. Era a nossa turma de crisma, fazia parte da nossa turma. E o Vanderlei, um abraço para ele, está assistindo ou vai assistir depois, era o catequista de crisma. Nossa, que Era meu catequista de legal! crisma. Marcou então, Sim, né? e ali começamos, né, fazer a crisma, e depois concluímos a crisma começamos a crisma em 2018, concluímos em 2010. Em 2010, eu digo que foi a grande virada de chave para mim, né, espiritualmente. Na minha crisma, eu tive uma experiência, assim, diferente, né? Meu padrinho de crisma foi o seu Dema, né, esposo da dona Anice. E ali, naquela fila, esperando para receber, né, a unção do bispo, na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, foi como se eu tivesse apagado. Eu assemelho como um batismo no Espírito Santo. Porque eu não me recordo o que aconteceu depois, eu não sei como eu voltei pro banco depois. Mas na hora que ele pôs a mão, eu apaguei. E foi né? o bispo mesmo? Foi o Dom Bruno. Dom Bruno. Dom Bruno na época. E a partir dali, aí eu entrei de cabeça, né, nas coisas da igreja. Né? A partir dali comecei a ser ministro da palavra, né, e da Eucaristia. Depois veio o convite para a coordenação da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Chegou a ser coordenador. E fui abraçando as coisas que foram chegando a partir dali. E aí veio o convite para pregação, para o Ministério de Pregação do Grupo de Oração. Entrei no Grupo de Oração Abba Pai. Isso que eu ia falar. Então você já entrou na comunidade como agente pastoral e... Porque daí você foi ver essa diferença, foi no Grupo de Oração. Essa igreja, né, não diferente, missionária. É isso, né? E como que foi você entrar no grupo de oração que praticamente quase igual àquela que você viu lá na televisão? No começo eu não gostava. Eu sou uma pessoa meio ressabiada, sabe? Eu acho que isso vem da mineirês dos meus pais. Eu sou meio pé atrás das coisas. Eu gosto de conhecer para depois entrar, sabe? E como eu já estava atuando como ministro da palavra, uma vez veio o convite pelo Juraci, do grupo de oração, para participar do Ministério de Pregação. Só que eu não tinha tido contato com pregação, a não ser Ministério da Palavra. Mas são coisas diferentes, da abordagem diferente, né? Sim. Totalmente diferente. Sim. E aí aquele convite mexeu comigo, me incomodou. Né? E aí uma vez eu lembro que no final da missa eu catei no braço do padre Moacir, falei: padre, preciso conversar com o senhor, vamos aqui. Chamei ele lá no Santíssimo e falei: chegou um convite para mim assim, né? Me chamaram para participar do Ministério de Pregação, só que eu não gosto desse negócio de ficar rezando em língua e ficar rezando alto, eu não gosto desse negócio, o que eu faço? Aí o padre Moacir falou assim: meu filho, reza, vê o que Deus quer. E ali foi uma resposta de Deus, porque o meu humano não ia se entregar à pregação, não queria, né? Eu falo até hoje que a maior certeza de um dos dons que eu tenho é a pregação, porque não faz parte de mim falar, né? Eu sou uma pessoa mais quieta, mais calada. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou assim. Isso não é por ser antissocial, nada disso. É que é o Rogério. Sim, é o Rogério. sim. Mas agora, quando me colocam para fazer algo em relação à pregação, é o Espírito Santo que age e eu me entrego realmente, né? E aí, aquela fala do padre Moacir, falou: reza, foi o que eu fui fazer. Fui rezar. E aí, aceitei o convite, né? Isso me tirou aquela inquietude, me trouxe uma paz, eu aceitar o convite e comecei no Ministério de Pregação lá em 2013 para 2014. E qual foi, assim, essa diferença? Te impactou de saber que pregação, né, para o grupo de oração, que leva para a vida toda para outros momentos, como a celebração da palavra? Porque até então, você não tinha esse contato com a pregação.
Não tinha, não tinha. É bem diferente, né? Exatamente. É bem né? diferente. Para uma celebração, você se prepara a partir da liturgia própria do dia, tem os subsídios que ajudam, né? Uhum. Agora, para a pregação, é algo que você precisa de uma entrega maior e de uma intimidade maior. Não que o ministro não tenha intimidade, mas o ministro da palavra, ele tem que seguir um padrão, né? Um padrão ali meios ali que é direcionado para isso, porque tem um tempo, não pode passar, enfim, né? Agora, para pregação, é puramente você colar com o Espírito Santo e pedir uma inspiração para aquilo que o povo precisa ouvir, Sim. que você foi enviado para falar. Então, chamou a atenção e eu tô até hoje aí nessa aventura. E nesse meio tempo, e a Cris? A Cris te ajudou, te auxiliou, te acompanhou, vambora, não vou, te aconselhou. O que ela via, né? Sempre ela me apoiou, né? Ela sempre falou, se você rezou e você viu que vai, né? Eu tô junto com você. Ela nunca foi contrária a nenhuma dessas iniciativas. Tanto que toda vez que eu tinha que dar um sim, né? Era duas coisas que eu pedia para Deus. 2 sinais, né? A aceitação dela Isso. e um sinal de Deus. Então, eu tenho para mim uma música que me acompanha como música o tema da minha vocação, vamos dizer assim, né? Que é aquela música, me chamastes para caminhar na vida contigo. Uhum. Essa música vai pro repertório do meu velório, viu? Meu Deus. Passa pro Claudio Fazer um Rei, não vem folhinho. jogando isso pra nós, não. Ela vai ter que estar lá. E aí, todas as vezes marcantes da minha história com Deus, essa música me vem à mente, ou alguém canta, ou ela vem, né? Então, lá na minha adolescência, quando Deus me encontrou na solidão da minha adolescência, eu conheci essa música. Nossa. Né? Essa música me veio à mente e eu fui pesquisar e vi que existia essa música com esse refrão e tudo mais. Já grudei nela. Depois, para aceitar a coordenação da Nossa Senhora Aparecida, cantou-se essa música na reunião da Assembleia. É a confirmação, vamos dizer assim, né? No dia do ministério para aceitar o ministério de pregação, também foi uma reunião de CPC, de grupo de oração, de núcleo, né? Cantou-se essa música. Então tudo isso me deu paz, né? Falou, é aqui. Então Deus está me confirmando, é aqui. Na nossa primeira missa de compromisso, na comunidade, cantou-se essa música. Com o Marcelo Maragão também, lembra? Naquela missa que chamou todo mundo lá na frente, também cantou essa música. Eu lembro. É por isso que é importante estar aberto a ouvir a voz de Deus. E eu grudei, eu peguei ela para mim, né? Então, é ruim até você ficar dependendo de um sinal, né? Isso não é recomendado que você force, né? A me dar um sinal, o Senhor me dá um sinal. Mas eu peço, e Ele me dá. E através desses sinais, seja da docilidade da minha esposa, sendo também por meio das canções. Deus fala muito comigo através da música, apesar de eu não ser músico. Né? Eu gosto muito de rezar com música, né? Eu também. E como foi a sua experiência na primeira vez que você pregou no grupo de oração, já que era um ambiente que você não gostava? Eu acho que foi meio quadrado. Eu acho que foi meio quadrado, porque assim, no começo, eu ia com jeitão de celebração, né? Eu ia com jeitão de celebração. Ali com o formato pronto, né? Rezava, mas eu ficava copiando Moisés Rocha, copiando o professor Felipe Aquino. E depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo que não era isso que fazia uma boa pregação, mas sim a intimidade com Deus. Então, nada impede de você ouvir, você pesquisar, né? Tem grandes pregadores, grandes fontes que você pode se inspirar. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que no começo eu copiava esses estilos de pregação. Depois eu fui percebendo que eu precisava ser eu mesmo. O seu perfil, né? Ser eu mesmo, Ser você mesmo. E aí foi quebrando barreiras dentro do Rogério, né? O Rogério que pregava no começo, que copiava um estilo de Moisés Rocha, ele era mais bruto, era mais batia mais, né?
E hoje o Rogério é mais uma manteiga derretida. Misericordioso. Mais misericordioso. Hoje o Rogério encontrou um outro jeito de ser o Rogério Você mesmo. mesmo, né? ou seja, você Exatamente. mesmo. É. E já que você, né, falou que não gostava muito, esse negócio de orar em língua e tudo mais, e quando que você começou, assim, babucear esse orar em língua, como você se sentiu pela primeira vez? Foi dentro do grupo de oração Abapai, né? Foi uma noite de louvor, algo assim, né? Até então já estava no Ministério de Pregação, ainda com essas barreiras, né? Que é normal, né? Quando a gente está conhecendo a renovação. Né? Você fica achando que é algo forçado, inventado, né? Fingido, né? As pessoas podem estar fingindo, né? Eu acho que eu estava com 6 meses já participando do grupo, teve esse momento, essa noite de louvor. Quem rezou por mim, né? E que eu entrei, né, no momento de batismo também, de repouso no Espírito, a primeira vez foi o Tiago Florindo. Olha só. Foi ali que eu quebrou essa barreira da oração em línguas, né? A partir dali não tive mais barreiras, né? E começou um outro jeito de rezar, né? A partir dali. Encontrei uma intimidade maior ali. E você acha assim que foi então importantíssimo? Eu sempre faço essa pergunta para quem começou no grupo de oração assim a pregar, a ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque querendo ou não né, ter esse medo de oração em língua, depois vai se aprofundando. Você acha que hoje foi importante para você vivenciar no grupo de oração? Com certeza, foi importante e O recomendo. seu crescimento espiritual? E recomendo para todos que ainda não fizeram uma experiência que vá sem barreiras, né? Sem reservas, fazer essa experiência, né? Tanto aproveito agora, né? Porque a gente está falando para outras pessoas, estamos tendo o rebanhão, né? Na arquidiocese, né? Nossa arquidiocese da RCC. Isso. Então, se você nunca fez uma experiência de participar de um evento como esse, vá fazer a experiência, mas sem preconceito, sem reservas, né? Não existe nada inventado, né? Se você for de coração aberto, o Espírito Santo pode tocar em você e pode levar você a experiências que você nunca viveu. Exatamente. Desde que você esteja aberto para isso, né? Porque eu falo isso porque a grande maioria de nós aqui na comunidade veio de uma experiência Carismática, né? de grupo de oração carismático, porque eu acho que não tem como tirar esse vínculo, porque tá dentro de nós. Sim, e é o mover do a nossa Espírito essência. Eu acho que praticamente que a nossa move a essência. igreja, né? Exatamente. Esse novo tempo que veio lá do Concílio Vaticano II até hoje, essa abertura, né, dos leigos, a participação dos leigos, a liberdade da oração veio daí, né? A igreja confirma e incentiva. Exatamente, e mesmo porque as pessoas do grupo de oração, ela quer tanto fazer parte desse corpo místico que é a igreja, que ele está em tudo. Você vai numa equipe de festa, você sempre encontra um lá do grupo de oração. E no meio de ministros, sempre está lá um grupo. O quanto é importante essa abertura, porque o grupo de oração é isso, né? Para te levar a uma intimidade, né? Manifestar os dons também, né? Também. Você nem sabe que tem. Exatamente. Sim. Né? E mesmo porque eu acho que cresce mais também a terceira da Santíssima Trindade. Exatamente. Né? Porque parece assim, quando você cresce, uma fase que você não conhece Jesus, o Espírito Santo, você só tem aquela intimidade com Deus Pai. Só que é um Deus assim, que se você fizer errado, você é castigado. É um Deus assim que o mundo vai nos colocando, que tudo que a gente for fazer errado, Deus castiga. Aí depois você conhece Jesus lá no Crisma. Sim. Né? E quando você vai para um grupo de oração, você de fato tem o reconhecimento do quanto o Espírito Santo ele faz parte da sua vida, desde o seu nascimento. E é você viver o tempo que nós vivemos, que Deus preparou para nós, né? Nós vivemos o tempo do Espírito Santo, né? Deus Pai criou, veio Jesus com sua missão salvadora, e nós vivemos o tempo de santidade, de buscar a santidade. Exatamente. O tempo do Espírito Santo, é Ele que nos acompanha, né? Então a gente precisa louvar, agradecer, adorar o Espírito Santo, né? Então, por outro lado, Roger, você falando da sua história, foi muito cedo, foi muito bom, né? Mesmo, e foi bom porque você casou cedo e levou já sua esposa e já levou seus filhos. Eu digo que Deus foi muito bom comigo, Ele me preservou de muitas coisas, né? Graças a Deus, eu não cheguei a ter experiência com drogas, né?
com bebida, sim, tive contato. Gostava, né? Mas Deus me poupou. Me poupou antes de eu enveredar para esse lado. Porque, assim, aqui na comunidade, quando nós fizemos aquela geneagrama, né? Para quem está em casa entender um pouquinho, geneagrama é quando você faz sua árvore genealógica e ali você coloca as tendências dos seus familiares, seja de vícios, seja virtudes, né? Você vai listando ali. E ali eu descobri, já sabia, mas fui tomar consciência ali de que eu já tinha perdido 4 tios para bebida. Então aquilo ali foi um impacto assim, poxa. Eu não posso ser. Graças a Deus eu não enveredei por esse caminho, porque eu estava indo por esse caminho, né? Na época ali, antes de conhecer a crise, dos 15 aos 17 anos, comecei a trabalhar, já tinha o dinheiro na mão, já se achava e saía para as baladas e o vício o que tinha mais fácil acesso era a bebida. Droga eu nunca quis experimentar, nunca tive curiosidade. Mas a bebida a gente mandava bem. Mas aí, olha só, né? Aí, nessa situação, eu vi a mão de Deus, porque tive amigos que morreram por situações de confusão em brigas, né? De festas. De bebedeira. Nessa fase aí. E também, depois que eu tomei consciência disso, eu falei, olha só, né? Eu poderia estar repetindo uma história trágica da minha família. Da sua família. Né? De tios, né? Tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, que foram por esse caminho e morreram, adoeceram pelo vício da bebida. E até atropelamento bêbado, né? Teve, né? Então, e querendo ou não, reflete em nós, né? Então, assim, o que eu acho bonito da gente fazer essa árvore genealógica é que pode parar em mim. Por que eu tenho que dar continuidade? Né? E você tá Desde que falando você tome consciência, né? E você está falando de bebida, mas quem está em casa pode se perguntar, mas pode ser outras coisas. Droga, suicídio. Exatamente. Desemprego. Nossa, por que fulano não para no emprego? Não separação, né? E tantas outras coisas, né? Sim. Então, assim, pode parar em nós. Vamos rezar para que isso não dê continuidade. Sim, é possível. É possível, desde que a gente tenha essa consciência que é mal, que fez mal, que está fazendo mal, é possível. Pra você ter uma ideia, né? Um estrago tão grande que, além, né, do estrago de perder a própria vida, o meu avô, ele perdeu terras lá em Minas por conta da bebida. Por causa de bebida. Porque ele fez uma aposta de jogo, Eu ia falar isso. bêbado, mas só que a palavra do homem tinha que se cumprir, né? Não voltava atrás. Não volta. Ele tinha prometido o sítio no jogo, bêbado. E ele perdeu. E aí, nessa situação, o dono, né, o cara que ganhou, assumiu o sítio do meu avô e fez a proposta. Meu pai já era adulto, né? Fez a proposta para o meu pai continuar trabalhando no sítio que era do meu avô. Nossa, que Foi essa situação, né? Foi essa situação que fez meu pai vir embora de Minas para cá. Falou: se for para trabalhar para outros, eu prefiro trabalhar em outras terras, não nas terras que eram minhas. Né? Meu pai veio embora com a minha mãe, com os meus irmãos ainda pequenos, né? Por conta da situação, dessa perda das terras por conta de bebida. E quantos, né? Daí nós tá falando um exemplo. E quantos que não se perde, né? Pois é. Era pra você ser bem de vida, então, hoje, tá vendo? Todo mundo tem alguém lá. Eu fiz. Mas, por outro lado, não tinha vindo pra cá, não tinha conhecido a Cris, não era nosso cofundador. Verdade, ia ter ficado lá. Eu fiz um de volta pra minha terra. Quando foi, gente? 2015. Fui lá conhecer, né? Esse lugar. E era terra pra caramba, viu? Era muito. Nossa. Mas ficou no passado. Ficou no passado. Não queira brigar agora, porque você é o caçula. Poxa, eu ia te perguntar, antes de você conhecer a Cris, você teve outras namoradas? Ou teve o pensamento de você padre? Será que é isso mesmo? Teve dúvidas? Quando eu participava do grupo de vivência, tinha uma senhorinha lá, chamava Dona Iria. Dona Iria. Ela falava que eu ia ser padre, mas essa profecia não se cumpriu, não. Nunca peguei essa profecia para mim. Mas ela falava, quando eu era pequena, ela falava, Dona Iria. Que Deus a tenha. Mas, quando eu comecei, né, nessa época aí de adolescente, que eu comecei a trabalhar e saía para as baladinhas lá, tava na época de ficar com as meninas, né? Ficar com uma, ficar com outra. Eu era meio chiclete, eu era meio grudento. Eu ficava com a menina,
já queria o telefone, queria o endereço, queria ir na casa dela no dia seguinte. Nossa, se afastavam todas dele, né? E eu Porque- só levava fora. Porque a coisa, na época, era por uma noite só. Né? E eu fui percebendo que eu não nasci para aquilo. Né? Eu queria uma pessoa para ficar comigo. Eu não queria ficar com uma, com outra, com outra. Mas nessa experiência foi engraçado, porque eu namorei 3 Cris para casar Jesus. com a quarta. Nossa, tudo Cris. Cristiane, Cristina e outra Cristiane. Né? Não, deixa eu consertar. Namorei Ainda duas. bem que ele ama a Cris, já pensou? Namorei 2 pra casar com a terceira. Casei com a terceira, não foi 4, não Olha foi 3. Uma minha banda foi embora pra Goiás, aí queria namorar por carta. Eu falei, ficamos 3 meses namorando por carta, não tinha. A gente tinha orelhão, né? Telefone de ficha, né? Gastava Na muita época ficha. era mesmo. Aí mandava umas cartinhas lá, melosa e tal. Falei, "Beleza, esse negócio não tá muito legal, não vai pra frente, não." E aí a gente acabou terminando por iniciativa minha. Ela foi embora para Goiás, ficou lá e eu já falei, não vai dar certo isso aí não. Obrigado, Deus te abençoe, tchau. Aí arrumou outra Cris aqui, outra Cristiane. Aqui no Jardim Nova Europa, na época. Nas baladinhas também. Começamos a namorar, só que aí eu percebi que ela tava me usando para fazer ciúme pro outro cara. Oh, meu Deus. Aí na hora que eu quis... Judiação. Na hora que eu quis apresentar ela para minha família, né? Aí ela viu que eu queria algo sério, aí ela que me dispensou. Falou, tchau, não vai dar certo, e me largou, né? Sofri que nem um cachorro velho. E aí depois, lá nos meus 18 anos, eu entrei em um trabalho, né? No Shopping O Guatemi. Zezinho só pode tá rachando o bico ali, ó. Entrei num trabalho onde a Cris já trabalhava lá. E aí a gente se conheceu nessa situação, né? A Cris morava aqui em Montemor ou ela morava em Campinas, Campinas. no Padre Anchieta. Na região ali do Padre Anchieta. E eu morava lá em Campinas, mas divisa lá de Jaguariúna. E a gente trabalhava juntos ali no Shopping Guatemi, no antigo Mapping. Vixe. Eu entrei lá como estoquista, depois fui para vendedor e ela já era vendedora. E ali a gente se conheceu, Olha só, gente. virou amigo, trocava confidências, ela vinha de um relacionamento bem conturbado. Eu com essa mania de querer ficar com uma, ficar com outra e não estava tava dando contente certo. com a situação, né? Começamos a trocar confidências e ali virou uma amizade, um namoro, noivado e casamento. Olha só, gente. bonito, do céu. né? Pois Até é. achar sua Cris. Achei a minha Cris. Achei certo. Cris certa, exatamente. É. Vai lá, ô Jaque. Eu pensei que ela ia fazer uma pergunta de lá do... Tava lendo aqui que só para voltar aqui, a Maria Lúcia de Freitas, ela colocou aqui no chat que também não entende esse horário em línguas, pois geralmente todos são iguais. Aí eu fico perdida. Aí depois o Rogério pode explicar um pouquinho para a senhora sobre o horário em línguas. Dona Maria Lúcia de Freitas, ela esteve aqui, né? Sim, sim. 15 dias atrás? Ou antes Foi o primeiro, disso, né? Foi o primeiro programa Foi o primeiro, né? do ano. Dia 3. Tem um mês, né? Tem um mês. É mesmo, tem um mês. É. Mesmo. O orar em línguas é um dom, né? É um dom do Espírito Santo. É considerado, dentro da renovação carismática católica, o menor dos dons. E esse dom, ele não é inventado. Ele é bíblico, ele está na Bíblia, né? Eu não vou lembrar a citação agora, né? Mas depois a gente manda para você, Maria Lúcia. Mas é um doar-se à ação do Espírito Santo, né? Onde você, em louvores, né? Como diz na palavra, em gemidos inefáveis, né? Você deixa o Espírito Santo te conduzir na oração. Seja uma oração de louvor, seja uma súplica. É um momento que te leva a uma intimidade com o Espírito Santo. E tem que querer, né? Tem que Sim. querer, né? Tem que ter o coração bem humilde e tem que querer. E você falou assim, corretamente, é o menor dom, mas que todos ainda têm resistência. Porque o maior é o amor. Sim. É o E amor. é um dom que provoca em nós curas, milagres, né? Exatamente. E é edificante, né? Exatamente, exatamente. Mas E voltando lá Pode falar. na parte do matrimônio do Roger,
Depois que vocês se casaram, os primeiros anos, você teve dificuldade de convivência? Nesses 5 anos, né? Porque depois veio a conversão dos dois. É. Tivemos. Eu digo que aquela ideia, né, dos 7 anos, né, foram os 7 anos difíceis, né? Do primeiro até o 7º ano. E justamente bateu com o ano que nós voltamos para a igreja, né? Mas foi difícil porque, como eu disse, a Cris ela já vinha de um relacionamento, então desse relacionamento veio um filho, né? Então, quando nós casamos, a gente já tinha o André, que ele, quando eu conheci a Cris, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Bebê, gente, bebê. Pequenininho. E quando nós casamos, ele tinha 3 aninhos, né? Só que ela trabalhava bastante, né? Trabalhava em shopping, horário maluco, né? Sim. E ele era totalmente, 90% do tempo com a avó. E ali vai pegando algumas manias, alguns jeitos, né? Que às vezes não é o jeito que os pais querem. Então, quando nós decidimos, né, casar, constituir uma família, tivemos alguns entraves aí na educação do André, né? De formar o nosso jeito de educá-lo. E aí tínhamos atritos entre nós por conta dele, né? Principalmente na questão da educação. Mas isso foi se ajeitando. Mas eram crises assim de faltar um jogar panela no outro. A gente só não podia jogar muito porque a gente ia ficar sem, né? Mas eram discussões em torno dessa questão da gente encontrar o nosso jeito, né? Da gente encontrar o nosso jeito. Graças a Deus, não eram constantes, mas quando tinha, eram intensas. Mas Deus foi colocando a mão e foi nos apontando caminhos, né? Foi colocando pessoas na nossa vida que nos ajudou, né? A como construir esse relacionamento, né? Como construir essa educação, esse núcleo familiar que até então não existia. Porque quando você está no começo do relacionamento, quando já é a 2, já existe as suas dificuldades próprias, certeza. né? Porque um vem de uma família, vem de uma criação, outro vem de outra, né? Um põe a escova com a ponta para cima, outro põe a escova para baixo. Então precisa desses ajustes, né? Isso é normal. E ainda com a questão de uma criança junto, então já é uma terceira situação que você tem que adaptar ali. Então foi desafiante. Mas, graças a Deus, e, Roger, conseguimos ultrapassar. Por você ser um jovem, ela uma jovem, houve preconceito de você, ao casar com a Cris e ela com filho? Porque, geralmente, as pessoas podem falar, nossa, você vai casar com ela que já tem filho, não sei o quê. Né? Houve esse preconceito? Houve pela minha idade. Eu casei com 20, ela também, né? Ela é bem mais velha que eu, né? Vocês podem notar. Ela tem 6 meses de diferença de mim. Deixa ela ouvir. Ai, meu Deus. Ela é 6 meses mais velha que eu. Ela estava engatinhando, eu estava nascendo. Uma pela questão da idade, né? E outra pela questão da criança. Mas isso foi até o momento, por exemplo, da minha família a conhecer. Enquanto não conhecia, né, os meus pais já torceram o nariz e falaram assim, mas aonde que você está entrando? Veja bem aonde você está entrando, né? Mas depois que conheceram ela, conheceram o André, era mais fácil pôr eu para fora e ficar com ela. E adotaram o André como legítimo neto. Como neto, exatamente. Como neto, olha só. Veio pequenininho e cresceu ali junto com todos, né? Olha só que belezinha. Mas foi isso, né? Às vezes a gente cria um preconceito, né? Uma resistência antes de conhecer, né? Antes de ter o contato. Porque não é uma situação normal que você idealiza. Você idealiza, como você falou, um casal, né? Começando junto, Sim, tudo do zero. Por isso que eu perguntei, né? Existiu sim, né? Tanto da minha família quanto amigos, né? Falar, você tá louco? Onde você vai amarrar seu burro? Provavelmente Esses papinhos assim. Exatamente. E provavelmente quando ela falou que tinha um filho, é naquela época que vocês eram amigos, né? Sim, já sabia. Já sabia. Aí quando vocês, nós vamos namorar, você de fato, namorando com ela, quis também o André junto com vocês. Sim, sempre foi esse desejo, né? A minha sogra, ela chegou a fazer uma proposta, né, pra Cris, não pra mim, de ficar com ele, né? Ficar cuidando dele. Ela era muito apegada com ele. Mas
quando ela levou esse assunto, quando a gente estava noivo ali, eu falei, não, vai morar com a gente. Se a gente for para debaixo da ponte, ele vai junto. Ele vai... Então você adotou ele como filho mesmo? Sim, tanto na fala, quanto no coração, quanto no papel, né? Nós fizemos depois um processo, né, de adoção, porque qual que era o meu receio, né? Como a gente queria ter mais filhos, né? A gente não queria que isso gerasse um problema futuro e nem problema com escola. Então, o pai dele não tinha contato, a Cris também nunca foi atrás e nem exigiu nada dele, enfim, cada um seguiu o seu caminho. E depois, quando a gente estava com 3 anos de casado, nós entramos com um processo no fórum para poder, de adoção da minha parte, para a certidão dele. E aí tem um processo que acontece, né? E graças a Deus esse processo durou 3 anos e pouquinho. Quando entrou na idade escolar, ele já estava tudo resolvido, já estava com meu nome na certidão, tudo certinho. E qual foi a sensação dele chamar você de pai? Ah, emocionante demais. Eu participei, a primeira vez que ele me chamou de pai foi na festinha de 2 anos. Pai Rô. Pai Rô. Ai, meu Deus. E ele já estava com 3 anos. Na festinha de 2 anos. Na festa de 2 anos? A gente já namorava. Então vocês namoravam, Sim, não eram casados. Eu conheci ele ele tinha 1 ano e 3 meses, né? Então... Participei da festinha de 2 anos, dali a gente já tinha... Não, então aquilo então ganhou seu coração. Sim, Como com que certeza. eu vou me casar com uma mulher e deixar o filho? Não tem como. Não tem como. E daí veio o seu primeiro filho com a Cris. Sim, veio o Matheus. Matheus foi um presente também, né? Um presente de Deus. Ele veio 2000 e... Vamos lá que eu tô meio caduco já de conta, viu? Matheus é 2011. Não. Quantos anos ele tem? Que eu já 22. 22, então ele é 2003, 2002, por aí. Matheus 2002. 2002. Daí eu já faço de cabeça. Matheus é 2002. O Matheus, ele veio como um presente. A gente não queria saber se ia ser menino ou menina. A gente fez essa experiência, né? Muito bom, muito bom. De deixar para descobrir na hora. Ai, que legal. Os meus 3 foram assim, é muito bom. Aí tinha 2 nomes, né? Se fosse menino seria Matheus, se fosse menina seria Giovana. E aí foi a gravidez toda ali, comprando as coisas verdinho e foi fazendo um enxoval, né? Neutro. E aí no dia da maternidade a gente não contou para ninguém que ela tava aí, a gente marcou e foi, né? E eu fui sozinho, fiquei lá na sala de espera, não me deixaram entrar, né? Na época não tinha essa lei que tinha que acompanhar, né, ainda. Fiquei do lado de fora lá angustiado, esperando para ver qual que seria esse presente, né? E aí vem a enfermeira, né, com ele embrulhadinho e falou aqui o seu presente. É um menininho. E depois Mateus, o significado de Mateus é presente de Deus, né? E a gente falava isso, né? Ele não sabia do significado, depois que a gente ficou sabendo. E desembrulhou ele lá e era o Mateus. E como que daí, e como se apresentou o Mateus para o André? Esse é o seu irmãozinho. Cresceram normalmente, né? Nunca teve diferença. Era uma das coisas que eu tinha receio comigo também. Por isso, né, que eu perguntei, porque geralmente eles têm essa dificuldade, né? E aonde que eu me apoiei nisso, né? Nos meus pais e nos padrinhos do Mateus. Eu falei, se vocês perceberem que em algum momento eu fizer alguma diferença, vocês me falam. Porque às vezes você tá dentro, às vezes você não percebe, né? E eles nunca perceberam, nunca falaram nada pra mim, né, em relação a isso. E a gente foi conduzindo normalmente, né? 2 irmãos. Brigava, brincava, tudo normal. E quando chegou o momento de vocês revelar isso pro Mateus, ou sempre falaram numa boa? Tudo André, assim, perto da idade escolar, né? A gente esperava eles terem um certo entendimento, né? De 7 para 8 anos para poder tocar no assunto, né? Antes disso, não tinha porquê, porque não ia compreender, né? Mas foi tranquilo, tudo tranquilo. Ai, tudo que tem Deus no meio, né? Vai crescendo. Deus vai dando essa sabedoria, essa capacidade da gente conversar numa boa em Deus, né? Em Deus. Sim. Isso é muito bom. Sim. E aí depois do Matheus, Veio a Letícia. Um detalhe, né? Às vezes eu conto isso até em testemunho, o pessoal dá risada e é engraçado realmente. A minha esposa tem dificuldade de engravidar.
Nossa. E teve 5. E teve 5. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse, exatamente. Então, na situação, né, da gravidez do Matheus e da Letícia, ela teve que fazer tratamento hormonal para engravidar. Tanto que esse médico a gente indicou para familiares que também tinham problema e também conseguiu engravidar com o tratamento hormonal que ele indica, um médico da Unimed, Dr. Miguel Bronde. E aí, do Matheus tivemos que fazer o tratamento, por isso esse espaçamento, né? É mais ou menos 6, 7 anos de um para o outro. Nossa. Porque quando a gente decidia, vamos agora, vamos tentar outro, demorava, porque tinha que fazer, entrava no processo de novo, tratamento, vai na consulta e toma remédio, não dá certo. Parece que mas não é, e ia demorando, né? E aí depois de 7 para 8 anos veio a Letícia, também com esse processo aí de tratamento, veio a Letícia. Aí a gente já queria saber, né? Já ficamos ansiosos, já queria saber, era menina. Porque já tinha 2 meninas, né? Veio a Letícia. Depois da Letícia, nós tivemos uma outra gravidez, mas não foi com tratamento. Foi uma gravidez de surpresa, vamos dizer assim, né? Não planejada, que foi aonde nós tivemos a perda. Talvez foi porque vocês não fizeram tratamento? A gente não ficou sabendo o motivo, mas foi uma má formação, né? A única coisa que falaram pra gente foi isso, né? Nós ficamos sabendo, né, da gravidez, a Cris estava grávida, né? Ficamos com aquela expectativa, né, da gravidez, aí passou-se um mês e 15 dias, ela estava tomando banho, ela deu um grito, né, e me chamou. Aí eu já gelei ali na hora, né? Algo me dizia que não era algo bom, né? Pensei que tinha caído no banheiro, enfim, alguma coisa tinha machucado, né? E quando eu chego, ela com sangue, né? Ela estende a mão e me dá o feto, né? O embrião, né? Não tinha o formato de um bebê ainda, mas um embriãozinho ali, né? Como a gente vê lá no desenvolvimento, né? Ali certinho com um mês e meio, né? Formatinho, né? De uma meia luazinha assim de um embrião. E ali eu fiquei meio assim sem saber o que fazer, né? Eu tinha que socorrer ela, né? Ela sangrando, né? Falei, termina de tomar banho. Peguei aqueles potinhos, né, de coleta de exame, coloquei dentro, vamos pro hospital, fomos pro Samaritano. Aquele Samaritano que fica ali perto da Guarda, lá em Campinas, não sei o nome lá perto do Terminal Central. Aí chegamos lá e fui naquele ímpeto, né, de querer resolver a situação, né? Fui lá, fiz a ficha dela, eles já pegaram a cadeira de roda, depois na cadeira de roda, vamos ver os procedimentos que tem que fazer. E aí, nessa pressa, eu esqueci um documento dela no carro. Voltei pro carro, tremendo, né? E ali... Coração a mil, ai meu Deus. Com aquela cena, né, de sangue e tudo mais. E ali eu vi Deus falando comigo. Deus falou comigo assim, né? Onde está a fé que eu te dei? É bem isso, né? Usa a fé que eu te dei. Essas 2 frases. E aquilo ali fez assim, ó. Acalmou. Na hora. Foi como se tirasse o nervosismo com a mão, sabe? Aí eu voltei, né? Fiz a ficha dela direito. Conversei com ela direito. O que você está sentindo? Tal. A gente foi do carro daqui para Campinas naquele silêncio de morte, sabe? Não perguntei nada, ela não falou nada, ela chorando, enfim, aquela cena terrível. Mas aí eu consegui conduzir a coisa de uma outra forma, né? A partir desse ouvir Deus ali naquela situação de desespero. Ela ficou lá para fazer o procedimento, mas não teve que fazer a raspagem, enfim. Ficou lá em observação, né? E passamos aquela madrugada ali, voltamos para casa, depois teve esse diagnóstico de que foi uma formação, né? E com a Letícia, vocês tiveram que fazer tratamento? Com a Letícia, sim. Dessa situação, não. Depois dessa situação, também tinha a recomendação de esperar 6 meses, né? Para engravidar. Depois de uns 8 meses,
dessa situação veio a Lívia. Também sem tratamento. Sem tratamento. Né? Sem tratamento, olha Sem só. tratamento. É o que Deus falou pra você. E a Cris, ela pode contar isso em outra situação, mas ela sentiu-se curada em um dos momentos de oração do Cerco de Jericó, com o padre Antônio Marcos, Olha lá na só. Aparecida. Depois disso, ela engravidou. Tudo é mão de Deus. Da Lívia. E não Aí veio onde a Lívia. onde entra a comunidade diante de toda essa história que você já, né, que já estamos quase finalizando, né? Você pode resumir. E o que é a comunidade católica aí de anunciar diante de toda essa história que você contou desde lá, né? É o caçulinho, o mimadinho da mamãe, do papai, né? Até agora com os seus 45 anos. É a presença do amor de Deus na minha vida. Exatamente. Né? Quando eu olho para trás, eu vejo essas situações, né? Situações de solidão, situações de abandono das namoradas, situações de preservar, né? Dos vícios. Eu vejo tudo aí a mão de Deus, né? Não tem outra explicação. E o meu processo de conversão, por ele ter acontecido, né? Assim, o primeiro impacto sendo ali, né? Pelos meios de comunicação, né? Quando eu conheci essa igreja católica, que é a mesma de ontem, hoje, sempre, o meu desejo era ir embora para Canção Nova. Eu falava isso, assim, abertamente para quem me conhecia. Falei para Cris, ela estava quase topando também. Nossa! Vamos embora para Canção Nova. Eu preciso ir lá, vamos embora para lá. E aí veio a questão de eu entrar no grupo de oração, conhecer o Ney e o Fabrício, e ali a gente se aproximou e começou-se as profecias da comunidade, né? As profecias da comunidade que já vinham no grupo de oração há 7 coordenações atrás, né? Já vinham suscitando isso e também em outros grupos de Montemor, né? E com essa proximidade nossa, eu, o Ney e o Fabrício, eu percebi que Deus me queria aqui. Ele tinha um plano para mim aqui. Né? Foi aonde que eu tirei da cabeça essa ideia de Canção Nova e fui vendo as coisas acontecendo, né? na comunidade de Anunciar. É um combate interno, não é, Rogério? A gente fica assim, né? E agora, né? Não fica um combate? Sim. Até a gente parar e ouvir a voz de Deus. E aí as coisas foram acontecendo. A questão da comunidade foi ficando mais aparente, a gente foi amadurecendo, né? Se aproximando, a gente nem se conhecia. Eu e o Fabrício, a gente tinha proximidade pela Nossa Senhora Aparecida, que nós fomos coordenadores juntos, né? Depois me aproximei do Ney no grupo de oração. Esse vínculo foi crescendo, fortalecendo. E aí veio a questão da iniciativa, né? De rezar por esse assunto, né? Pela comunidade. Se é uma profecia, essa profecia ela vai se cumprir. Então a gente precisa acreditar. Só que para a profecia acontecer, precisa de um ato humano, né? Sim. Quem nos ajudou muito na época foi o padre Antônio Marcos, né? Sim. Que nos incentivou a se reunir para rezar. E lá em julho de 2015 a gente começou a se reunir e rezar nesse propósito. E lá em novembro para dezembro de 2015, em um momento de oração, foi proclamado que o Ney seria, né, o fundador e eu o cofundador. E isso foi confirmado com os irmãos, né? Depois que a gente voltou, né? Voltou para casa, paramos na frente da casa do Ney e falei, e agora? E agora, o que a gente faz? Ai, meu Deus, e agora? O que é esse negócio? Não dá mais para voltar atrás, como já dizia o padre Jonas, né, Monsenhor Jonas? Aí os irmãos confirmaram isso, né? Os irmãos que estavam juntos ali, a Margarete, o Zé Luiz, o Jorge, o Fabrício, confirmaram essa moção, né? De oração. E aí começamos nessa aventura, né, do Espírito Santo. Deus, ele escolhe, né? Ele escolhe e capacita, né? Porque você jamais, né, poderia imaginar lá aquele mineirinho de Barbacena.
E hoje seu cofundador. Só queria ir É embora só pra pela Canção graça Nova. de Deus. É só pela Só graça de queria fazer Deus. parte. É que você foi atraído na Canção Nova por aquele impacto de uma, É, o primeiro impacto, né? aquela igreja nova. Quem é essa igreja? exatamente. Mas o carisma dela não te atraiu. Só você estava lá. Né, E essa questão, né, do amor de Deus é algo que transforma a gente mesmo, né? É algo que transforma. Exatamente. Eu vejo, e os irmãos confirmam essa transformação na minha vida dentro do carisma Canção Nova, do carisma de anunciar. Eu falei assim, ué. As experiências da Canção Nova ajudaram muito, 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 muito. Mas dentro do carisma de anunciar, de ser, né, esse servo do amor de Deus, né, levar o amor de Deus às pessoas, os primeiros impactados somos nós, né? Porque a gente vai ser confrontado todo momento com esse amor, né? Esse amor que constrange a gente, Sim, né? exatamente. Fala o assim, amor que nos poxa, eu tô tão constrange. longe, né, desse amor de Jesus, então o que eu preciso fazer, né, para poder melhorar? E dentro dessa busca, algo que foi um divisor para mim, um outro carisma que me ajudou muito, dois, na verdade, Som do Céu e Pantocrator. Som do Céu, Isso, suspeito, porque eu então. vivi experiências carismáticas fortes ali, de comunidade, né, fazendo seminários ali na Pantocrator, não, na Som do Céu. E na Pantocrator eu fiz um curso de formação humana em 2017 para 2018, depois que o meu pai havia falecido. Vivia um momento de deserto interior com a perda do meu pai e um momento de crise no trabalho, onde eu estava sendo colocado para fazer coisas ilícitas no meu trabalho, em um trabalho que eu fiquei por 2 anos. E ali me via entre essas realidades, né? A secura espiritual, a perda do meu pai e, ao mesmo tempo, como que eu vou garantir o sustento da minha família? E fazendo coisa errada. Propondo-se a se fazer coisa errada. Nesse momento entrou o curso de formação humana da Pantocrator, onde consegui mergulhar para saber quem que era o Rogério e o que Deus queria do Rogério. Isso 2017 e 2018. E eu consegui perceber, olhar o Rogério de fora e ver aquilo que tinha de bom e aquilo que tinha de ruim. E pegar aquilo que tinha de bom e motivar aquilo ali, alimentar o bichinho bom do Rogério. E deixar o bichinho mal amarrado, né? Porque eu costumo dizer isso, né? Que o homem velho não é homem morto. Ele tá lá, né? Aquilo que cresce é aquilo que você alimenta. Seja o bom ou seja o ruim. Exatamente. Então, hoje o Rogério é um Rottweiler domesticado. Que tá ali na corrente, né? Que as pessoas conseguem dar uma voltinha com ele. Não joga mais panela na Cris, né? Não joga mais. Mas você percebeu, Jaque, que é normal todos nós passarmos por uma crise, né? Uma crise espiritual. Não Sim. que a gente perdeu a fé em Deus, é isso que as pessoas precisam entender. Que não é perder a fé em Deus, é um combate mesmo dentro da gente. Uma crise assim que a gente fica, e agora? Parece que a gente não consegue mais ouvir. Mas daí vem a atitude, né? Não, eu tomo uma atitude de que eu vou discernir o que é certo e errado na minha vida. O que é bom, o que não é. O que é bom. Filtrar, né? Exatamente, fazer aquele filtro, Sim, exatamente. né, do que é bom. Do que Isso Qual que é o o seu carisma temperamento, nos Roger? ajuda, né? Qual que é o seu temperamento? Colérico. Jeová. Não, eu acho, É o colérico. né, eu acho muito importante, porque foi isso, justamente o que o Newton Júnior da Pantocrator ele falou. Ele falou assim, é normal a gente ter essa crise, só que muitos pensam que essa crise é falta de fé. E não é falta de fé. Não. Não é. É uma purificação, né, na verdade, né, da fé, né? E se faz importante da gente entrar no deserto, da gente saber, de conhecer a nossa história. Sim. Só que para isso a gente precisa tomar essa atitude mesmo. Né? E ter um acompanhamento, né? O acompanhamento. Bom E quebrar acompanhamento. todo o nosso orgulho, né? Porque nós somos muito orgulhosos, né? Então, certeza. quebrar o nosso orgulho de se reconhecer que tá fraco, de se reconhecer que precisa dessa ajuda que você tá falando e de pedir ajuda. É É verdade. que sozinho a gente não Não, consegue. sozinho nós não Só somos consegue nada. enxergar aquele momento. É. Sim. E a fragilidade, é. né? Porque só eu sou a coitadinha, só eu tô passando por problema, É.
né? Papel de vítima, né? Exatamente, vitimizando. Mas graças a Deus eu tive esse cuidado de Deus, né? Foi cuidando e foi colocando pessoas boas nas horas certas na minha vida para que eu continuasse nesse caminho. Amém. Para chegar até aqui. Ô Roger, você tem alguma dificuldade em cumprir as regras da comunidade? Olha, regras de vida, diga para nós. Você tem? Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, assim, o que eu me proponho para fazer, eu faço, né? Eu sou um bom cumpridor de regras, mas o que me dificulta é a falta de rotina. Por exemplo, né? A Lécio Divina, para mim, é uma dificuldade. Eu tinha mais facilidade quando eu era ministro da palavra do que hoje. Olha só que engraçado, né? Porque quando eu era ministro da palavra, eu tinha que me impor, né? Olá, tá vendo? Um rigor para poder tá afinadinho com a liturgia ali. Porque apesar de você ter a escala, se o padre te ligar para cobrir ele para fazer uma celebração, você tem que estar com a liturgia na cabeça. Então, a falta de regra é o meu, vamos dizer assim, é o meu defeito. Então, eu preciso me colocar uma regra. Então, para mim fazer bem as coisas, eu funciono bem com eu colocando a regra para mim. Agora, se eu deixo assim, posso fazer de manhã, posso fazer à noite, posso fazer às 6, horário, ou né? posso fazer 6:30. Aí eu caio no relaxo. Então, eu preciso me estabelecer. Quando eu coloco, aí eu consigo. Agora, se eu deixo light, eu relaxo. Então, eu funciono bem com regra. É bem isso mesmo. Se ficar um dia sem fazer, quando você pensa que não, outro dia você não fez. Férias. Você só Férias, ouve, o negócio dá uma Exatamente. escorregada, porque você vai ali, depois eu faço, e aí dá aquela patinada, porque é como se você se permitisse não seguir a regra. Não é que eu não sigo, mas você dá uma afrouxada na sua rotina, né? Então a rotina me faz bem. Então eu procuro, para me viver bem, me estabelecer uma rotina, né? Para poder ser a cabeça mais sistemática. E você sabe que se você tem que seguir aquele caminho, você não pode desviar um pouquinho, que se desviar, relaxa. Cai no relaxo. Como a gente está indo para a reta final, tem mais uma pergunta aqui para o Roger. Roger, como que foi para você, com o temperamento colérico, lidar com esse monte de filhos, né? Cada um com um temperamento, cada um com um jeito. Olha, teve vontade, assim, de... hoje não mais. Eu sofria mais. Porque, assim, todo temperamento ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tem os pontos positivos e os negativos, né? Quando nós começamos, né, na vida de comunidade, meu ímpeto era controlar tudo, né? Mas isso é natural do meu temperamento. E aí eu fui percebendo que, peraí, né? Isso aqui não é para mim falar. Isso aqui não é para mim fazer. A gente precisa, né, subdividir essas coisas aí. Foi aonde que eu fui conversando com o Ney, com o formador na época. Então, esse processo, né, de organização e distribuição das atividades da comunidade faz parte do meu processo também de amadurecimento e crescimento espiritual, né? Porque se deixar, o Rogério quer fazer tudo. Isso, se você alimentar esse monstrinho em mim, o Rogério quer fazer tudo. O Rogério não vai dar conta de fazer tudo. Exatamente. E ele vai esfriar o seu lado espiritual, né? Vai esfriar o seu crescimento. Então, é uma das coisas que eu até levei para o meu diretor espiritual, né? Falei para ele, é possível entrar no céu sendo Marta? Que eu tenho esse espírito de Marta, né? De querer fazer. Ele me acalmou dizendo que sim, né? Só que você também precisa dosar as coisas, né? Então, eu percebi que foi um tempo que era preciso fazer, mas foi também um alerta para mim, em algum momento, puxar o freio. Então, vamos pegar aí dos 10 anos da comunidade, de 5 anos para cá, o Rogério mudou, né? De dar 2 passos para trás, de distribuir melhor, né, as atividades junto, né,
com os coordenadores da comunidade, junto com o fundador, para que o Rogério também se preocupe com a sua espiritualidade, né? Porque não é só o fazer, mas sim não é só precisa isso, né, rezar, Rogério? precisa aprofundar. Exatamente, tem que rezar, se aprofundar. Você é pai, você é esposo, Sim, funcionário, né? Então tem outras Sim. coisas também, né? Mas foi mais difícil no começo, né? E hoje eu percebo que o meu papel é como se fosse um irmão mais velho, né? Dos outros irmãos, né? Eu estou aqui para ajudar, para orientar, sempre que for necessário, mas eu estou tentando ficar mais no bastidor. Tentando ficar mais no bastidor. Amém. Amém. É isso Então, aí, você já. encerrou. Você tem Encerrou. mais Não tenho mais perguntas pra pergunta, ele? mesmo porque já levantaram a plaquinha para nós duas. Já. É que eu não enxerguei, não tô conseguindo enxergar quantos minutos. 10 minutos, depois mudaram para mais 50 minutos. Pois é. Olha só. A audiência tá subindo, gente. A audiência tá subindo. Como que tá? O Rogério tá falando das polêmicas. Como que tá já que a agenda da nossa semana? Como é que tá? Agenda, vamos lá. Nós teremos missa no próximo sábado, dia 8, às 8 horas da manhã. Dia das Mulheres Dia das e Mulheres. dia de Nossa. Nossa Senhora das Dores. As mulheres, de todas as mulheres. De todas as mulheres, inclusive a principal, né? Então será 8 horas da manhã. Você aí de casa está convidado a vir participar aqui conosco na nossa casa. E também já vou aproveitar e falar do nosso Terço das Lágrimas. Para você que não tem, vai vir participar, você pode comprar diretamente aqui na nossa casa, tá bom? É isso aí. Gente, a gente tá. Não sei se vocês viram aí nas nossas páginas que está rolando a nossa campanha do nosso computador que está doente. Tadinho do nosso computador. Como vocês ouviram o Rogério falando, né? Que ele foi impactado. O primeiro impacto dele foi pela TV. Alguém pode ser impactado pelo celular através das nossas lives, através dos nossos programas, né, Selma? É isso aí. Então, nós precisamos dar a sua ajuda para dar continuidade a esse nosso trabalho de evangelização. e Mas levar o amor já de que eu não Deus. posso comprar um computador para poder doar. Se eu pudesse, eu doava o computador. O que eu tenho que fazer, então? Você pode doar R$10, você pode doar R$20, você pode mandar para alguém que você conhece que pode fazer uma Tem doação, condição, né? que tem algum computador em casa e não esteja utilizando, ou até mesmo aquele que tem condições de estar É isso doando aí. para nós. Então você pode acessar aí as nossas páginas, tem aí o QR Code, está na página, Zezinho? O QR Code tá aí para você acessar diretamente no seu celular, ou você pode mandar lá no WhatsApp da comunidade também pedindo mais informações que nós iremos esclarecer para vocês. E aí, como sempre, amanhã nós teremos o nosso É Alegrai-vos, isso aí. tá? É carnaval, mas nós estaremos aqui, deixa o mundo de lado e venha adorar Jesus. É isso aí. Venha, como o Rogério falou do Espírito Santo, né, Selma? No Fazer a começo lá, experiência, né? venha Fazer fazer essa experiência com o experiência. Espírito Santo, tá? Na quarta-feira, Terço da Misericórdia, às 15 horas aqui na nossa comunidade. E na próxima segunda, a adoração ao Santíssimo Sacramento, aqui também na nossa comunidade, às 8 horas da manhã. 7 agora? 7 horas 7 da manhã, horas. gente. Glória a Deus. Quem vai trabalhar, passa por aqui. Venha dar bom dia pra Pois Jesus. é. Muito boa, a experiência É é ótimo. muito boa, é fantástica. Roger, Deus abençoe pelo seu Amém. sim, Muito obrigado. né? E eu tenho que agradecer a Canção Nova, Sim. né? Pois que não é é. a nossa concorrente. Não. Né? Temos que agradecer, né, ao Monsenhor Jonas Abib por ter Deixou fundado muitas a Canção iniciativas, Nova. muitos frutos, né? E quantos, né? Quantas pregações assistindo pela Canção Nova, quantos. E você hoje se está aqui porque foi impactado por uma pregação, por um louvor, por uma coisa diferente, né? Testemunho. Diferente, um testemunho na Canção Nova. Exatamente. Então, assim, nós o louvamos e agradecemos pela sua vida. Deus abençoe por você estar Amém. aqui, por estar conosco, preparar as nossas formações, de Tamo dar os junto. avisos. E é isso, né? Estamos juntos. Eu acho que Deus realmente, assim, fez uma grande obra mesmo, através do Ney, né?
a comunidade católica, porque eu jamais poderia imaginar conhecer você, você Então. nos conhecer, de estarmos aqui, né? Às vezes quando eu vejo assim, eu tô na Aquela Alegrave, eu musiquinha, vejo... né? Cada um de um caminho, velho. Pois é. E hoje estamos E a todos... gente, às vezes eu olho assim, nós todo somos mundo assim, eu fico imaginando assim, meu Deus do céu, né? Aonde o Senhor me trouxe, né? Principalmente quando eu vou preparar assim uma pregação ou alguma coisa assim, aonde o Senhor me trouxe, né? Lá atrás, se a gente for olhar, né, o nosso passado, É. o ir de anunciar já estava peregrinado aqui, né? A gente só não sabia. Sim, só não sabia. Só não sabia. Então, obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço Deus abençoe. e agradeço principalmente por vocês, né? Por serem meus irmãos, né? Cada um com o seu jeito, cada um com o seu temperamento, seu com as suas temperamento. manias, mas todos no mesmo objetivo. Então a gente acaba formando uma família espiritual, né? E isso fortalece a gente, porque a gente olha para o lado, a gente sabe que não está sozinho, né? Essa loucura não é só do Ney. Pois é. Estamos E juntos. nós estamos juntos nessa aventura do Espírito Santo, né? De buscar a santidade aqui já, né? E esse carisma, ele nos impacta no sentido de viver esse amor, né? O Fabrício dizia, né? Na pregação ontem, que carisma difícil, né? De viver. Mas se é esse carisma que Deus nos deu, então vamos nos debruçar nele, né? Exatamente. E levar as pessoas a essa experiência do amor de Deus. E que os primeiros a serem impactados somos nós. Somos nós, exatamente. Olhando para a nossa vida, Eu a ia falar gente vai justamente perceber isso, né? Que o amor de Deus sempre esteve lá. E mesmo porque não somos imunes, né? Teremos problemas, temos medo, temos as nossas crises, né? Vontade de fugir. Vontade de fugir, exatamente. Mas a nossa força vem do alto. Nossa força vem de... Porque eu mesma não consigo. Você mesmo não consegue. Que nós possamos, né, ser perseverantes, né, naquilo que Deus colocou no nosso coração. É o que eu mais peço para Deus, né? Perseverança, ser persistente naquilo que Deus, né, confiou a cada um de nós. Né? Isso aí. E obrigado você aí de casa pela sua companhia, né? Assim como o Roger foi impactado pela Canção Nova assistindo pela televisão, que você possa estar compartilhando esse testemunho tão belo, tão maravilhoso, para que outras pessoas sejam impactadas por esse amor de Deus. Isso né? mesmo. Obrigada pela sua companhia, Jaque. Muito que obrigado. agradeço. Obrigada a todos vocês aqui. Olha que lindo que tá essa sala, toda recheada. Tá florida. Toda recheada. Deus abençoe. E até Amém. segunda-feira com Falando com Deus. Abraço, Deus abençoe. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.